Bom, queridos, então agora que nós já vimos todos os movimentos retilíneos, nós vamos para os movimentos circulares, tá? Sempre que você tiver uma trajetória circular, você tem que trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, tá? E aqui eu vou precisar um pouquinho também de conhecimentos de matemática, pelo menos da circunferência. Vamos lá, eu tenho um trecho de trajetória circular. Eu vou de um ponto A até um ponto B, mas eu não vou em linha reta. Eu vou fazer uma trajetória circular. Eu vou ter o quê? Um arco de circunferência, né? E aí, eu vou ter que, mesmo que eu tenha só um trecho de movimento circular, eu vou ter que completar essa circunferência. Eu vou ter que trabalhar com esse trecho analisando o movimento circular, tá? Toda circunferência ela tem um centro. Então, esse objeto que percorreu do ponto A até o ponto B, de acordo com uma trajetória de arco de circunferência, ele fez um trecho de movimento circular, ele vai ter um deslocamento linear. Então, agora a gente vai dar um nome para o nosso deslocamento, ele é linear. Então, do ponto A até o ponto B, eu vou ter aqui um ΔS associado, né? Uma posição final e uma posição inicial. Só que ele também percorreu um ângulo. Se eu fizer aqui, ó, ele teve um deslocamento linear, que é o nosso ΔS, e ele teve um deslocamento angular, tá? Que a gente pode chamar com qualquer letra grega, e pode ser, por exemplo, o φ. Vamos chamar esse ângulo de φ. Pode ser alfa, beta, como vocês quiserem. No livro de vocês, eles chamam de deslocamento angular de φ. Então, esse ângulo que ele percorreu aqui, eu vou chamar de φ. E essa distância que ele percorreu aqui, eu vou chamar de S, ou de ΔS, tá? Aqui, ó, eu vou ter um deslocamento linear. E aqui eu vou ter um deslocamento angular. A gente vai ter que pensar agora em deslocamento, velocidade e aceleração de duas maneiras, linear e angular, ok? Essa relação. Bom, vocês lembram lá da matemática? Como é que calcula o arco de uma circunferência? Eu tenho uma circunferência e toda circunferência vai ter sempre um diâmetro e a metade disso vai ser o nosso raio, né? E como é que eu faço para calcular o tamanho desse arco de circunferência? A gente sempre chama de C, né? Isso não é 2πr, a gente não calcula fazendo 2πr, o perímetro da circunferência. O que é isso? 2πr nada mais é do que o ângulo percorrido multiplicado pelo raio, tá? O raio está aqui. E o que é esse ângulo percorrido? 2π. Lá da matemática a gente sabe que 2π equivale a 360 graus. Então, se 2π equivale a 360 graus, significa que se eu tivesse que percorrer todo esse arco de circunferência para calcular a distância que eu percorri, eu faria o ângulo que eu percorri, que é 360 graus, que equivale a 2π, multiplicado pelo raio, certo? Agora, se eu não percorri inteiro aqui, se eu não fiz o trajeto inteiro, o meu deslocamento linear, que é a distância que eu fiz aqui, não vai ser a circunferência inteira. Eu vou chamar de S, um deslocamento que eu fiz, por exemplo, daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, eu não percorri 360 graus, eu não posso deixar esse 2π ali. Então, eu vou substituir esse 2π pelo ângulo que eu percorri. Ó, daqui até aqui, por exemplo, eu percorri um ângulo que eu vou chamar de φ. Então, S, na verdade, é φ vezes o raio da minha circunferência, certo? Qual é a relação de linear com angular? É a multiplicação da grandeza angular pelo raio da minha circunferência, ok? Agora, a gente vai falar de velocidade. Vocês percebem aqui, ó, eu tenho um deslocamento que faz um trecho de uma circunferência. Se eu me desloco daqui até aqui ou daqui até aqui, eu vou desenvolver uma velocidade, certo? A gente conhece, a gente já falou em velocidade.
E vamos considerar aqui a velocidade constante. A gente sabe que velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Só que agora, eu não vou falar só em velocidade linear. Eu vou também abrir, como eu tinha dito antes, né? Se o deslocamento tem o linear e o angular, a velocidade também tem o linear e o angular, certo? A velocidade linear a gente chama de V. O que é essa velocidade linear? Se o objeto está vindo aqui do ponto A para o ponto B, por exemplo, ele está se deslocando nesse sentido, eu vou ter uma velocidade linear sempre tangente à trajetória. Não se esqueçam de que velocidade é um vetor. Então, eu vou ter uma velocidade linear tangente à trajetória, tá? Nesse ponto, ela vai estar apontando assim. Nesse ponto, por exemplo, assim, ó. Tá? Nesse ponto, assim. Ó. Vou continuar o movimento aqui, faz de conta que ele vai dar a volta completa. Assim. Sempre tangente à trajetória, tá? Só que essa velocidade linear é a relação do deslocamento que ele teve aqui linear pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância, ΔS sobre ΔT. E a velocidade angular é análogo, tá? A velocidade angular, a gente vai dar um nome, uma outra letrinha para ela, ela vai ser representada por ômega, tá? E ao invés de eu considerar o deslocamento linear pelo tempo, eu vou considerar qual deslocamento? O deslocamento angular. A velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo tempo, ok? Velocidade angular eu represento pelo W minúsculo, a gente chama de ômega, tá? E velocidade linear eu represento pelo V. Então, velocidade linear, ΔS sobre ΔT, já conhecíamos. É a distância aqui que ele percorre pelo intervalo de tempo. Velocidade angular é, então, o ângulo que ele descreve pelo intervalo de tempo. É só fazer por analogia. Existe uma relação entre as duas? Existe, tá? Qual é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Também é só, como o S antes era o φ vezes o raio, o V vai ser o ômega vezes o raio. Então, eu relaciono o deslocamento linear com o deslocamento angular multiplicando pelo raio. Eu relaciono a velocidade linear com a velocidade a 360 graus já tá bom para mim. Automaticamente, π equivale a 180 graus. A gente não vai usar em graus, a gente vai usar em radianos. A gente chama π radianos, 2π radianos, tá? Dei uma revisadinha lá na matemática que a gente vai sempre usar as grandezas assim, ó. Qual vai ser a unidade de velocidade e de distância? Vamos lá. O S é deslocamento. A gente sempre trabalha com deslocamento em metros no sistema internacional. A velocidade é metros por segundo, né? Como a gente está trabalhando com linear e angular, então do linear o S vira φ, que é o ângulo. Qual é o ângulo que a gente vai usar? Qual é a unidade de ângulo que a gente vai usar? Radianos, tá? Π radianos, 2π radianos, né? Vai depender de qual foi o ângulo que a gente utilizou aqui. S então vira φ, linear, angular. Metro vira radianos. E metros por segundo aqui, que é a nossa velocidade. A velocidade angular vai usar a unidade de ângulo por tempo. Aqui não era distância por tempo, então vai ser radianos por segundo. Essa vai ser a nossa unidade de velocidade angular, ok? Então essa era uma aula introdutória, só para a gente falar de movimento circular. Eu vou dar alguns exemplos, é claro, depois de trajetos de movimento circular. O que eu quero que vocês tenham bem claro, então, é que um movimento circular ele é definido por um trajeto de curva, ou pode ser uma curva inteira. Eu posso também fazer o ciclo várias vezes, né?
Ou pode ser um trecho só de uma curva, pode ser passar por uma lombada, pode ser segurar uma pedrinha no barbante e girar. Qualquer trecho de movimento circular, eu tenho que analisar linearmente e angularmente. E quais são as relações entre as grandezas? Essa daqui, ó. O S vai ser, então, o ângulo multiplicado pelo raio. E o V vai ser, então, a velocidade angular multiplicada pelo raio, certo? E sempre por analogia. Se velocidade é ΔS sobre ΔT, velocidade angular, então, vai ser o ΔΦ, que é a variação do ângulo, sobre ΔT. Ok? Não tem muito segredo. Eu posso também ter essa velocidade aqui, à medida que o objeto vai se deslocando. Eu disse no começo que a gente ia considerar essa velocidade constante. Caso ela não seja constante, eu posso ter uma variação de velocidade aqui, por exemplo, aumentando. Se a velocidade aumenta, surge uma nova grandeza, né? Aceleração. Aí eu também vou ter a aceleração angular e a aceleração linear, ok? Além dessas duas acelerações, eu tenho uma outra aceleração, que vai ser o vetor resultante dessas duas acelerações, que eu vou chamar de aceleração centrípeta. O que é essa aceleração centrípeta? Em qualquer local aqui, mesmo que a velocidade seja constante, existe aceleração centrípeta. É um detalhe importante. O único movimento que pode ser uniforme e ter aceleração é o movimento circular, tá? Se eu tiver variação dessa velocidade aqui, se ela estiver aumentando à medida que o objeto faz esse trajeto circular, eu vou ter aceleração linear. Além disso, eu vou ter uma aceleração angular, porque eu vou estar também aumentando o ângulo à medida que o tempo passa, junto com o aumento da velocidade angular, tá? Mas, independente dessa velocidade estar aumentando ou não, eu sempre vou ter a aceleração centrípeta. Como o próprio nome já diz, centrípeta. Essa aceleração sempre vai apontar para o centro. Ela é um vetor, tá? A aceleração centrípeta. Deixa eu colocar com outra cor aqui a aceleração para ficar mais claro. Pelo intervalo do tempo. Mas eu não vou entrar muito aqui na aceleração angular, porque a gente vai estudar o movimento circular uniforme. Então, eu não tenho aceleração angular. Mas saibam que ela existe, tá? Agora, mesmo sendo movimento circular uniforme, eu tenho a centrípeta, que é essa daqui que sempre aponta para o centro. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Eu posso fazer V ao quadrado sobre R, se eu souber a velocidade linear e o raio da trajetória. Ou eu posso fazer também ômega ao quadrado vezes R, tá? A aceleração centrípeta sempre existe no movimento circular, independente de ele ser uniforme ou uniformemente variado, ok? Agora eu vou apagar só para fazer um quadrinho aqui com as equações para a gente finalizar essa introdução. Então eu tenho que o deslocamento linear é a relação do ângulo multiplicada pelo raio. Eu tenho que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Por sua vez, a velocidade angular é a variação do ângulo com o tempo, né? Assim como a velocidade linear era a variação da distância com o tempo, ok? Eu tenho também a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, se eu tiver a velocidade linear. Ou ômega ao quadrado vezes R, se eu tiver a velocidade angular, certo?